Como vender mais? Aprenda a vender mais com PNL. Não, não é bem isso. Deixa eu ver. Como ter mais clientes? Prospecção de clientes de Serasa. Também não é isso. Como saber quem é o meu público-alvo? Como identificar o público-alvo? Abra um negócio de sucesso. Pode ser que seja isso. Será? Você ainda fica fazendo pesquisa desse jeito que eu mostrei agora? Você só fica dando Google e tentando adivinhar 1001 coisas sobre o seu próprio negócio? Se você ainda não é um amigo inseparável da pesquisa, fica aqui que eu vou te ensinar a fazer isso do jeito certo, porque todo negócio precisa ter a pesquisa como sua melhor amiga, inseparável. Vamos lá? Gente, não é bem assim que a gente deve fazer uma pesquisa no nosso negócio, né? A gente até pode se utilizar ali do Google para fazer eventuais pesquisas, para entender como determinada coisa funciona, mas não é bem assim que um negócio deve fazer uma pesquisa de mercado, de produto, de negócio, enfim. Não é dando um Google, como se você estivesse fazendo uma pesquisa escolar, que você vai conseguir atingir os seus melhores e maiores resultados no seu negócio. Pesquisa é uma coisa estruturada, é uma coisa que a gente para, a gente pensa, a gente entende qual é o nosso objetivo e estrutura ali perguntas que vão nos levar a validar as respostas que a gente quer, ou não. Mas é uma coisa estruturada, não é uma coisa de abrir o computador, dar um Google e ter as respostas milagrosas ali. Então, gente, para que serve uma pesquisa no negócio, né? Por que eu tenho que fazer uma pesquisa? Ou por que eu tenho que viver fazendo pesquisas no meu negócio? Primeiro, gente, para validar uma ideia, para a gente defender uma tese. Então, por exemplo, se eu quero entender se o preço do meu produto está adequado, qual é a melhor forma de eu entender isso? Ah, Raquel, eu estou vendendo muito, então meu preço está bom. Pode ser. Então, talvez você não tenha que fazer uma pesquisa sobre isso. Mas se você está inseguro a respeito do teu preço, se o seu preço está adequado ou não, o ideal é você fazer uma pesquisa. Então, você quer validar a tese de que o seu preço está adequado. Então, você vai fazer perguntas que levem as pessoas a indicarem se o seu preço está ok ou se o seu preço não está ok, tá? Então, a pesquisa, ela tem que ter um objetivo. Você não vai fazer uma pesquisa assim, eu vou fazer uma pergunta aqui só. Você até pode fazer uma micro pesquisa, fazer uma pergunta só para alguns clientes para entender algum comportamento, alguma coisa mais pontual. Mas a pesquisa que eu estou falando aqui é uma pesquisa mais abrangente, é uma pesquisa mais robusta, que a gente sempre tem que estar fazendo. Por quê? Para a gente poder entender qual é a direção que o nosso negócio está indo, se a gente está indo na direção certa, se a gente está tomando as ações certas para que a gente possa tomar decisões. Então, a gente quer validar uma ideia ou uma tese. Então, o meu preço está ok. Eu quero lançar um novo produto. Como é que eu vou saber se aquele novo produto é o que meu público está querendo? Fazendo uma pesquisa, pensando numa pesquisa. O objetivo da pesquisa é validar que aquele produto é o ideal para atender uma determinada necessidade ou dor do meu público, ou uma aspiração do meu público-alvo. Então, você vai fazer uma pesquisa para validar uma ideia ou uma tese. É o objetivo. Você tem que definir o objetivo da sua pesquisa, para você fazer uma pesquisa joinha. Além disso, para que a gente faz pesquisas no negócio, gente? A gente faz pesquisas para a gente conhecer o ambiente pesquisado, né? Para eu entender ali o universo onde eu estou inserida, para eu entender quais são os desafios, as necessidades, quais são as oportunidades que eu tenho. Então, eu faço pesquisa para saber onde é que eu estou pisando. Então, onde é que eu estou pisando? Quem é que está aqui nesse meu universo? O que essas pessoas querem? Então, também é para eu poder conhecer o ambiente onde eu estou inserida. E também, gente, para coletar dados e informações para tomada de decisão. Eu sempre falo aqui para vocês que gestão é tomada de decisão. Gente, se eu pudesse traduzir para vocês, se alguém me perguntasse, Raquel, o que é gestão? Porque é uma coisa assim meio complexa. Às vezes a gente fica, mas é tanta coisa e não é nada. Para mim, gestão se resume a uma coisa: análise para tomada de decisão. Se eu não analiso e não tomo decisão, eu não estou gerindo. Ou se eu analiso e não tomo decisão, eu não estou gerindo. Se eu tomo decisão com base em achismo, eu também não estou fazendo gestão. Então, para mim, gerir um negócio é analisar e tomar decisões com base nas análises.
E a pesquisa é uma das ferramentas que vão te ajudar a tomar decisões no seu negócio, com base em dados e informações. Então a gente vai estar sempre batendo nessa tecla aqui, porque essa é uma das principais dores e deficiências que a gente vê nos micro e pequenos negócios, que não fazem, vocês não têm o hábito de analisar informações e dados para tomar decisão. Vocês vão deixando a vida levar vocês e vão vivendo e vão indo, e a coisa às vezes não prospera, e vocês às vezes têm dificuldades que poderiam ser evitadas se vocês tivessem se estruturado um pouquinho melhor, no sentido de entender o contexto, de pesquisar, de perguntar, de analisar. Então, a gente sempre está batendo nessa tecla. E a pesquisa é uma dessas ferramentas. E, gente, independente do negócio que você tenha, você vai precisar fazer pesquisa. Desde antes do seu negócio existir, você tem que fazer pesquisa. E até o fim da vida do seu negócio, você vai ter que sempre estar fazendo constantes pesquisas. Podem ser pesquisas mais estruturadas, mais robustas, mas também podem ser pesquisas mais pontuais. O fato é, se você não pergunta, se você não entende aonde está bom, aonde está ruim, aonde pode melhorar, o que precisa mudar, você não vai fazer o que precisa ser feito e você está fadado ao fracasso. Então, pesquisa é uma coisa que independe se você é uma padaria, se você é uma loja de roupa, se você é uma consultoria, se você é um produtor de curso, se você online ou presencial, se você é professor particular, se você é doceira, se você vende nhoque, se você é agente de viagem, não importa. Se você tem um negócio, você precisa fazer pesquisas nesse negócio, com diversos objetivos. E aí você precisa entender aonde que você acha que está precisando de mais atenção, de um olhar mais cuidadoso, para você estruturar uma pesquisa adequada para aquilo que você precisa olhar com um pouquinho mais de atenção e carinho, tá? Então, para isso a gente faz pesquisa. E é uma coisa que a gente não para de fazer nunca. Então, quando eu devo fazer uma pesquisa, Raquel? Sempre. Antes do seu negócio nascer, você já está pesquisando. Porque você vai pesquisar público-alvo, você vai pesquisar o mercado, você vai pesquisar para ter ideias de preço, você vai fazer pesquisa de mercado, para você poder entender se aquele seu negócio é rentável ou não é. Então, antes do seu negócio nascer, você já está fazendo pesquisa. Aí você fez as pesquisas, validou ali que o seu negócio é ok, que o seu negócio tem futuro, que você está pensando numa coisa bacana. Aí acabou, pronto, não preciso mais fazer pesquisa. Pronto, agora é só viver. Não, gente, não é só viver. Você vai continuar fazendo pesquisas. Você vai precisar pesquisar. Talvez estruturar primeiro, assim, para começar. Ai, Raquel, eu não quero fazer muita pesquisa. Ninguém quer responder pesquisa, gente. Que coisa mais chata. Raquel tá falando isso aí, mas ninguém quer saber de pesquisa. Engano seu. Engano seu. Sempre tem quem não queira responder, mas sempre vai ter quem queira responder. Quem vê valor naquilo. Quem entende que aquilo é uma oportunidade daquele negócio ser melhor do que ele já é. Dele melhorar, dele fazer coisas mais adequadas ao que eu tô desejando. Então, assim, quando um cliente ele reclama, aquilo tem que ser uma oportunidade da gente parar e avaliar. Será que eu tenho um problema aí? Será que é bom eu ver se outros clientes têm essa mesma reclamação? Será que isso é um ponto onde eu preciso ter mais atenção? E aí você faz uma pesquisa a respeito daquilo, né? Então, olhem as reclamações também como uma fonte de uma possível pesquisa para você fazer. Mas para você não ter que ficar fazendo pesquisa o tempo todo, porque é claro, né? Ninguém quer ficar, toda vez que eu vou numa loja eu tenho que responder uma pesquisa, que saco, né? Eu também ia ficar de saco cheio. Mas é importante você ter ali uma periodicidade para entender como é que tá o seu negócio. Então, assim, uma pesquisa que você pode fazer sempre e... Claro, né? Dependendo do seu negócio, se o seu negócio é de bens de consumo, de serviços de consumo, assim, de padaria, um comércio mais que eu vou todo dia, talvez não seja adequado uma pesquisa de pós-venda, que é o que eu vou sugerir. Mas, ou sei lá, a cada 3 meses você fazer ali um período de uma pesquisa de pós-venda, porque os clientes vão sempre estar ali. Mas instituir uma pesquisa de pós-venda. O que é uma pesquisa de pós-venda, gente? É toda vez que eu faço uma venda, eu faço perguntas para entender como é que foi aquele atendimento, como é que foi a entrega do produto ou serviço, o que a pessoa achou da qualidade, o que ela acha que pode ser melhor, o que ela acha que faltou. E aí, com isso, você está se retroalimentando para entender como é que você faz para melhorar, para fazer diferente, para fazer mais.
entender o que seu cliente está sentindo, o que está faltando. Às vezes seu cliente vai te dar uma dica de alguma coisa que está demais, que você não precisa fazer tanto. Então, uma pesquisa de pós-venda, ela é sempre bem-vinda para você fazer. A cada venda que você faz, você roda aquela pesquisa de pós-venda. Ah, Kel, mas meu negócio é uma pet shop. Eu tenho meus clientes aqui todo dia, ou toda semana o meu cliente está aqui. Toda semana, todo dia eu vou perguntar a mesma coisa? Não. Aí você pode estipular períodos para fazer a sua pesquisa de pós-venda. A cada 3 meses, então, eu vou fazer, durante, 10 dias, eu vou fazer uma pesquisa de pós-venda com todos os clientes que vierem aqui. E aí você faz a pesquisa e tira ali os dados e analisa para ver como é que tá e o que você pode melhorar. Então, assim, você sempre tem que estar fazendo pesquisa, mas você tem que avaliar ali, né, para não fazer demais, mas também não fazer não é uma opção. E aí, não adianta você fazer uma pesquisa de pós-venda, ou uma pesquisa de produto, ou uma pesquisa de preço, ou uma pesquisa do que quer que seja, e você não fazer nada a respeito. Então, assim, você coletou os dados, você tomou o tempo do seu cliente, você avaliou, você precisa analisar e tomar ações. As pessoas que participaram da sua pesquisa precisam ter clareza de que aquilo foi valoroso. Então, pode ser que você faça uma pesquisa e mude alguma coisa no seu atendimento, alguma coisa que fique evidente para o seu cliente, você não precisa nem falar, que quando ele for lá, ele vai ver que você fez alguma coisa diferente. Ou pode ser que você possa informar ele, dizer, olha, você respondeu a minha pesquisa e eu queria te agradecer e dizer que a gente resolveu mudar tal e tal e tal coisa por conta da sua resposta. Obrigada por ter compartilhado. A gente quer saber mais, então sempre que você vê alguma oportunidade, nós estamos abertos para saber o que você pensa, o que você acha, o que você quer melhor, o que você acha que está demais. Então, assim, tem formas, mas o cliente, a pessoa que respondeu a sua pesquisa, ela precisa saber e ter clareza de que aquilo foi útil. Porque as pessoas, nós queremos ser úteis, a gente quer ser ouvido. Então, no momento em que eu me disponho a te responder uma pesquisa e eu vejo que eu tô sempre respondendo, e eu nunca vejo uma mudança efetiva em nada, eu vou parar de responder, porque aquilo você só tá fazendo de praxe. E a ideia de fazer pesquisa não é fazer de praxe, é para que você faça e tenha ações de melhoria em função disso, tá? Então, sempre vamos fazer pesquisas, vamos avaliar e tentar melhorar. Quais os tipos de pesquisa que eu posso fazer, Raquel? Porque eu posso pesquisar tudo? Pode, você pode pesquisar tudo. E aí vai do que eu falei lá no início. Qual é o seu objetivo? Para que você quer fazer essa pesquisa? O que você quer validar? O que você quer ter certeza que está certo? Então, dependendo do seu objetivo, você vai escolher a pesquisa que vai mais se adequar ali ao que você quer. Então, você pode fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de produto, uma pesquisa de satisfação com seus clientes. O pós-venda, ele passa um pouco pela satisfação do cliente. Uma pesquisa de preço, uma pesquisa de público-alvo, uma pesquisa se você é um produtor de conteúdo, por exemplo, como eu e a Mary. A gente gosta que vocês falem pra gente. O que vocês querem ouvir? Quais são as dúvidas que vocês têm? Tem algum conteúdo que a gente ainda não abordou e que vocês queriam saber mais? Alguma coisa que a gente falou e não ficou claro? Isso é uma forma de pesquisar, de entender. Será que a gente está entregando tudo aquilo que vocês precisam? Será que a gente está sendo muito técnica? Será que a gente está sendo muito superficial? Será que os conteúdos estão longos? Será que os conteúdos estão muito curtos? São coisas que são relevantes para o nosso negócio e que a gente vai estar constantemente perguntando para vocês. A gente pede para vocês comentarem, justamente para poder nos retroalimentar, para que a gente possa fazer melhor, para que a gente possa fazer mais. É também um tipo de pesquisa, né? Então, tem vários tipos de pesquisa. Você pode aí procurar no Google quais são os tipos de pesquisa de negócio, mas de cara você pode fazer uma pesquisa de mercado, de preço, de negócio, de satisfação, de pós-venda, de público-alvo, que você já vai ter aí bastante, vai conseguir se munir bastante de informações para poder melhorar o teu negócio. Mas façam pesquisa, gente. Não negligenciem o poder da pesquisa no negócio de vocês, porque isso retroalimenta e dá muitas oportunidades de melhorar e de fazer melhor e de crescer em qualquer negócio, tá? Tamanho é documento. No caso de pesquisa, gente, tamanho é documento. Não me faça uma pesquisa gigantesca de 20, 30, 40 perguntas e todas elas de escrever, que a pessoa precisa
exemplificar e escrever por extenso tudo aquilo que ela pensa. Isso fica muito cansativo. Então, assim, no caso de pesquisa, gente, tamanho é documento. Então, o ideal é que uma pesquisa, ela não tenha mais que 10 perguntas, que ela tenha no máximo 10 perguntas. E quando você vai fazer a sua pesquisa, evita de botar muitas perguntas em que a pessoa precisa digitar muito ou escrever muito para te responder. Prefira perguntas onde ela possa selecionar. Então você dá as opções. Pergunta: qual é o seu sexo? Aí você bota feminino ou masculino. Qual é a sua idade? Aí você bota lá os ranges, né, de idade. De 0 a 20 anos, de 20 a 30, de 30 a 40, e para a pessoa marcar, para a pessoa não precisar escrever. Isso, além de não cansar o seu respondente, o seu cliente, te facilita na hora de analisar os dados, porque você vai ter ali um universo igual. Se você deixa a pesquisa que a gente chama de pesquisa aberta, de resposta aberta, você também corre o risco de cada um responder de um jeito. Então, por exemplo, digamos que você queira saber qual é a região que aquela pessoa mora, que isso é relevante para a sua pesquisa. Você pergunta assim: onde você mora? Aí pode ter gente que vai te responder o bairro, pode ter gente que vai te responder a cidade, pode ter gente que vai responder o estado, pode ter gente que vai responder o país, e você fica sem conseguir comparar. Da onde a maior parte das pessoas que eu atendo? Onde a maior parte dos meus clientes estão? Se cada um respondeu diferente, você não consegue setar. Então você pode dizer: em qual bairro você mora? Aí tá, a pessoa vai botar o bairro. Porque quando a gente fala geograficamente, você botar todos os bairros, ou todos os estados, todas as cidades, talvez sejam muitas opções. Mas então faça uma pergunta em que ela vai escrever, mas você direcione a resposta. Eu quero saber qual o bairro, ou então eu quero saber a cidade, para que você possa ter um universo para analisar mais fácil. Então, além de você não botar muitas perguntas abertas, isso não cansar o seu cliente, isso também vai te ajudar na hora de analisar. Se você deixa a maior parte das suas perguntas de resposta aberta, você não vai conseguir fazer a análise, porque você não vai conseguir juntar os dados para saber, o maior universo está aqui, o maior problema está aqui. Então é por isso que a gente fala que você quer validar. Quando você quer validar um problema ou validar uma ideia, você vai relacionar ali o que você acha que são os problemas ou o que você acha que são as soluções, e as pessoas vão marcar. Você pode até deixar outros eventualmente, porque às vezes ele não tem tudo. Mas você vai tentar elencar o máximo de possibilidades dentro daquilo que você está pensando, e as pessoas vão tender a marcar alguma coisa, e não vai ter tanta coisa assim diferente, tá? E aí você faz mais ou menos umas 10 perguntas para cada pesquisa. Não roda a pesquisa todo dia, obviamente. E você deixa algumas, apesar de eu não recomendar que você faça todas as perguntas, ou a maior parte das perguntas abertas, é importante que você tenha uma ou duas perguntas de resposta aberta, para que a pessoa possa escrever, porque às vezes a gente vai respondendo uma pesquisa que todas as respostas são fechadas, e às vezes a gente tem vontade de falar uma outra coisa. Eu, às vezes, penso assim: caramba, mas eu queria falar outra coisa, eu não consigo aqui falar isso, essas respostas não atendem o que eu quero falar. Então, se eu tenho uma ou duas perguntas em que eu consiga ali discorrer um pouco mais sobre o que eu penso, isso facilita para que eu consiga me expressar melhor. Então, não é bom você ter a maioria das perguntas de resposta aberta, mas também não é bom você ter uma pesquisa toda de resposta fechada, porque a pessoa que quer se expressar um pouco mais, ela fica sem essa oportunidade. Então, é um equilíbrio. Então, tamanho do documento, não faça uma pesquisa gigantesca. Faz uma pesquisa aí de no máximo 10 perguntas, a maioria das perguntas de resposta fechada, e deixa uma ou duas perguntas de resposta aberta, para que isso não fique tão fechado também, tá? Onde é que você pode fazer, né? Quais são as ferramentas que você tem para fazer pesquisa? Às vezes você nunca fez pesquisa. Raquel, eu vou perguntar para cada cliente? É uma opção, só que isso é mais difícil, porque você vai ter que compilar. A ideia de fazer pesquisa, gente, é você juntar um volume de dados, tal qual que você consiga analisar e entender que tem uma tendência ali, para você chegar a uma conclusão e tomar uma decisão. Então, o ideal é que você faça isso via formulário eletrônico. É a forma mais fácil e mais rápida e mais barata. Porque se você faz em papel, você pode fazer uma pesquisa em papel, e às vezes isso é bem aplicável. Mas ela vai ser mais cara do que fazer uma pesquisa em formulário eletrônico. E aí você tem várias ferramentas gratuitas para fazer pesquisa. O Google Forms é uma ferramenta, se você não conhece, bota no Google, bota Google Forms, né? Formulário em inglês. Google Forms. Lá você consegue construir uma pesquisa
completa e consegue enviar esse link para as pessoas responderem. Então, eu vou fazer uma pesquisa de pós-venda e não quero imprimir para a pessoa responder ali no papel. Então você pede, posso te mandar para o WhatsApp aqui a minha pesquisa para você fazer a pesquisa do pós-venda? É rapidinho, não vai demorar nem 2 minutos. E aí você manda essa pesquisa toda vez que a pessoa faz uma compra, mesmo que você seja uma loja física. Então você pode fazer pelo Google Forms, tem o SurveyMonkey, que é uma outra ferramenta que você pode fazer também. A SurveyMonkey, se eu não me engano, ela é paga, mas é uma opção. Você pode usar, o Instagram é muito legal para fazer pesquisa rápida, né? Não é para você fazer uma pesquisa de 10 perguntas. Mas, sei lá, você quer entender que tipo de conteúdo ali a tua audiência está querendo saber mais. Você bota lá, me faça uma pergunta sobre o que você quer saber. Ou então você pergunta, dúvidas sobre sapato de couro. Aí as pessoas vão dizer quais são as dúvidas dela a respeito daquele item ou daquele tema específico. É uma forma de pesquisar também, né? E, além disso, você pode também contratar uma empresa para fazer pesquisa. Existem empresas especializadas para fazer pesquisas. E é claro, né, se você está fazendo uma pesquisa de pós-venda, talvez contratar uma pessoa para te ajudar a montar essa pesquisa, mas você vai passar a rodar aquela pesquisa ali recorrentemente. Ou então, se você fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa que você não tem muito know-how para fazer, você contrata alguém para te ajudar a montar essa pesquisa e analisar essa pesquisa. Mas essa contratação é uma coisa pontual. Dificilmente você vai ter uma empresa ali recorrente para fazer pesquisa para você. Você contrata, faz aquela pesquisa pontual e depois você contrata de novo, ou você aprendendo, você mesmo faz depois, quando você quiser fazer de novo, aplicar aquela pesquisa, tá? E aí, gente, quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer pesquisa, né? Na hora que a gente vai orientar alguém a pesquisar, e aí a gente começa a perceber alguns padrões de erros. E o primeiro erro é não fazer. Vocês simplesmente não fazem pesquisa. A gente pergunta, e aí, tá pesquisando? Você perguntou já pro seu cliente? Você já fez uma pesquisa para entender se isso é ou se não é? E a pessoa, não, nunca fiz pesquisa, não pesquiso. Então, o primeiro erro é não fazer a pesquisa. Então, façam pesquisa. Pesquisa de mercado, de público-alvo, de satisfação. Façam pesquisa, gente. Entendam aonde o teu negócio está frágil, aonde você sente que a coisa está esquisita, que tá vulnerável, e faz uma pesquisa com o objetivo de entender aquilo ali ou de melhorar, para que você possa, de fato, tomar uma ação consistente que vai te gerar um resultado. Então, o primeiro erro é não fazer pesquisa. Então, já sabemos que devemos fazer pesquisa, tá? Um outro erro comum que a gente vê as pessoas que fazem pesquisas, muitas delas não têm clareza do objetivo da pesquisa. Então tá, eu tenho que pesquisar. Então tá, eu vou pesquisar aqui. E aí faz várias perguntas sobre várias coisas e no final não consegue chegar a nenhuma conclusão. Porque eu perguntei de produto, eu perguntei de público-alvo, eu perguntei de satisfação, eu perguntei do atendimento e no final eu não consigo ter uma conclusão de nada, porque eu perguntei de tanta coisa que nenhuma resposta é conclusiva. Então, assim, objetivo. Você precisa ter um objetivo claro do para que você está fazendo aquela pesquisa. Eu quero ver se a satisfação dos meus clientes está boa. Eu quero entender se meu atendimento é o ideal. Eu quero saber se meu preço está ok. Eu quero saber se eu posso lançar um outro produto assim, assim, assado. Então, assim, definam. Primeira coisa, eu vou fazer a pesquisa? Qual o objetivo? Que conclusão? A que conclusão eu quero chegar? De que eu devo aumentar meu preço? De que eu devo reduzir meu preço, de que eu devo lançar outro produto, de que eu devo melhorar meu atendimento. Qual é o objetivo da sua pesquisa, tá? E aí, um outro erro que as pessoas costumam cometer quando elas vão fazer pesquisa é não dedicar um tempo para pensar nessa pesquisa. Eu vou pesquisar. Escreve aí, sexo, idade, onde mora, quantas vezes já comprou comigo, e se tá feliz com o meu produto. Pronto, minha pesquisa tá pronta. Gente, você não pode fazer uma pesquisa desse jeito, dessa forma displicente. Você precisa parar, sentar. Tá, meu objetivo é X. Quais são as perguntas que vão me levar a validar X? Ou entender que X está errado. Porque não é você forçar a pessoa a dizer o que você quer. É você saber se a pergunta que você está fazendo vai te gerar respostas que consigam te dar uma conclusão de que aquilo é bom ou não, tá? Então, assim, senta, pensa, escreve as perguntas,
relê as perguntas, responde com a cabeça do teu cliente. O que eles podem responder aqui? Eles podem responder isso ou podem responder aquilo. Aqui ele só pode responder isso. Será que essa é a melhor forma de perguntar? Uma dica legal que eu tenho para você fazer pergunta é nunca perguntar assim, você compraria, digamos que eu quero lançar um novo produto. Aí eu quero saber se as pessoas estão afim desse produto que eu estou pensando em lançar. Aí eu vou perguntar assim, você compraria um tênis de couro amarelo com rodinha? Aí a pessoa pode responder assim, compraria. Mas na verdade ela nunca comprou, ela nunca se interessou e talvez quando esteja ali para vender ela não vai comprar. Qual é a melhor forma de você perguntar quando você está fazendo pesquisa? É perguntar, você já comprou um sapato de couro amarelo com rodinha? Aí a pessoa vai responder sim ou não. Aí não comprei. Por que que você não comprou? Aí você pode dar as opções. Porque eu nunca vi vendendo, porque era caro, porque eu acho feio, porque não me interessa. Aí você complementa a resposta. E você pode ter um porquê se a pessoa comprou também. Por que que você comprou? Porque era barato, porque era caro, porque era diferente, porque era inusitado, porque era exclusivo. Aí depende do que você está querendo validar. Digamos que eu estou querendo fazer um produto totalmente inovador. Então, saber se ser exclusivo é importante ou não para o meu público é uma pergunta que é interessante eu abrir uma opção, porque era exclusivo, por isso eu comprei. Entende? Então, assim, não pergunta se ele faria, pergunta o que ele já fez, com que frequência ele fez aquilo. Porque aí você consegue entender, esse cara comprou um sapato, mas foi uma vez só, ele não compraria. Você compraria de novo? Para entender, ele faria isso de novo? Se ele já fez uma vez, está disposto a fazer de novo? Não tá? Então você tem que pensar sobre isso, tá? Então para um tempo, pensa nas perguntas, reflete, responde você as perguntas com a cabeça do teu cliente, pensa quais são as respostas que podem surgir dali, porque muitas vezes você precisa refinar as perguntas que você fez. E uma coisa legal também, né, em relação a pensar na pesquisa, é pedir para alguém que não necessariamente seja o seu cliente, que esteja fora ali do teu universo, que leia essas perguntas e te fale, tá claro? O que você responderia aqui? Você tá entendendo o que eu tô querendo perguntar? Para que a pessoa possa também te dar ali um help, porque às vezes a gente está muito imerso e não consegue ver o óbvio. Então, um outro erro comum que também acontece em relação à pesquisa, as pessoas elas começam, vou fazer a pesquisa, vou pensar nas perguntas, já defini a ferramenta, beleza, tudo certo, vou botar. Aí bota a pesquisa e deixa ad eterno. A pesquisa nunca acaba. E se a pesquisa nunca acaba, gente, você nunca consegue analisar. Se você não analisar, você não toma decisão. Se você não toma decisão, você não age, você não corrige. E aí não adianta nada fazer pesquisa. Aí você vai ficar, mas eu tô fazendo pesquisa, mas não dá resultado. Claro, porque o resultado quem tem que fazer é você. Então, gente, você tem que definir uma data final para sua pesquisa, ou se é uma pesquisa recorrente, mas eu vou fazer uma pesquisa de pós-venda, vou final. Não, você pode definir ali qual é o período de análise. Eu vou analisar mensalmente, ou eu vou analisar trimestralmente. Mas você sabe que a cada período daquele que você definiu, você pega, compila os dados e analisa. E deixa a pesquisa rodando. Passado mais 3 meses, compila os dados e analisa, e deixa a pesquisa rodando. E aí você vai fazendo análises nos períodos que você definiu. Mas ela é como se fosse uma data final. Então você vai ter cortes ali naquela pesquisa que é recorrente. Se a pesquisa não é recorrente, você precisa definir. Eu vou fazer essa pesquisa. Ou você define uma data final, ou você define que a pesquisa acaba depois que passar 30 dias, 10 dias, 5 dias, o quanto você entender que é razoável. Ou então você define, quando eu tiver 200 respostas, quando eu tiver 500 respostas. Porque o legal da pesquisa é ter volume também. Ou então, dependendo, não tenho muito volume. Então, quando eu tiver 50 respostas para o meu universo, vai valer a pesquisa que eu estou querendo fazer. Então, precisa ter um critério para aquela pesquisa acabar. Seja ele de tempo ou seja ele de quantidade de pessoas respondendo. Tá? Mas tem que ter um final. E aí, um erro que eu já falei aqui pra vocês, que é comum, a pessoa não fazer nada com o resultado da pesquisa. Quer dizer, eu fiz a pesquisa, eu dei fim nela, mas eu não analisei e não fiz nada. Ou então eu analisei e não tomei ações em relação àquilo. Esse é um erro comum e que você não deve cometer, gente. Então, façam pesquisas, analisem, deem data final para ela e tomem ações em relação ao que vocês descobriram ali com aquela pesquisa. Depois que você começa a fazer pesquisa, que as pessoas respondem, que você começa a ver o quanto você pode crescer e melhorar só com essa ação simples, porque não é uma coisa difícil, gente. Fazer pesquisa não é difícil. Você vai ver que tem um pote de ouro na sua mão que você estava deixando na mesa. Então, façam pesquisa, analisem e tomem ações em relação a isso.
E aí, gente, como é que eu vou elaborar essa pesquisa? Raquel, tá bom, você já me convenceu, eu já entendi que eu tenho que fazer pesquisa, que eu tenho que ter atenção com isso, que eu preciso tomar decisões com base em pesquisa, que isso vai mudar o nível do meu jogo aqui no meu negócio. Mas eu não sei fazer, eu nunca fiz. Como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para contratar uma empresa. Me ajuda aí. Vou te ajudar. Qual a primeira coisa que você tem que fazer, gente? Eu já falei. Define o objetivo da sua pesquisa. Então eu quero fazer uma pesquisa de preço, eu quero fazer uma pesquisa de público-alvo, eu quero fazer uma pesquisa de satisfação. Então define lá o teu objetivo, escreve mesmo no papel, o objetivo da pesquisa. Entender o comportamento do meu consumidor no produto A, saber se o preço está adequado, saber se o preço está caro, se está barato, entender o comportamento do público-alvo a qual eu quero vender. Define o objetivo da tua pesquisa. Depois que você definiu o objetivo da sua pesquisa, você precisa definir a forma de coleta de dados, né? Se você vai fazer um formulário eletrônico, se você vai fazer a pergunta pessoalmente, se você vai dar um papel para a pessoa responder, se você vai fazer entrevista. Então, assim, você precisa saber qual é o tipo de pesquisa que você quer fazer. Eu recomendo que você faça, em geral, para a maioria das pesquisas, um formulário eletrônico, ele é suficiente, tá? Não é preciso mais. Algumas pesquisas, elas requerem que você esteja ali, que você explique um pouco mais, que você esteja... Às vezes, se você está fazendo a pesquisa pela primeira vez, você ainda não tem aquilo que você está imaginando muito você está muito no abstrato, talvez seja legal você fazer uma pesquisa presencial, conversando com as pessoas, e aí você vai escrevendo o que a pessoa está falando. Essa é uma pesquisa bem rica nesse sentido, mas ela é muito mais trabalhosa. Então, você tem que avaliar qual é o tipo de pesquisa, qual é a forma de coleta de dados que vai te trazer mais resultado com menos esforço. Entendeu? Então, você avalia isso. Se você vai fazer uma entrevista presencial, se você vai passar um link para a pessoa, se ela vai preencher no computador, se ela vai responder no papel, ou se você vai fazer uma entrevista com ela. Tá? Então, você tem o objetivo, você define a forma de coleta de dados, você vai definir o método. O que é o método, gente? Uma pesquisa, ela pode ser qualitativa ou quantitativa. Qual é a diferença, né? Uma vez que eu defini o objetivo, eu quero dados qualitativos, então vai ser tudo muito voltado para a qualidade, né? Tudo mais subjetivo. Eu gosto, eu acho legal, eu entendo que é importante, que tem valor, as pessoas falam ali de sentimentos, e não tem muito como eu quantificar o quanto aquilo é importante. É uma coisa mais subjetiva. E aí é uma pesquisa qualitativa. Ou você pode fazer uma pesquisa quantitativa, que aí você vai avaliar a quantidade de vezes que a pessoa faz aquilo, você vai somar, né, muitas respostas para ter quantidade de respostas a respeito do que você está avaliando, e você pode mesclar, né, uma pesquisa ser qualitativa e quantitativa, você também pode ter esse cruzamento, não precisa ser só uma ou outra. E aí vai depender do seu objetivo. Qual que eu devo usar? Que eu devo fazer uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa? Em geral, a gente faz um pouco misturado, né? É mais comum a gente fazer uma pesquisa quanti-quali, né? Quantitativa e qualitativa, e porque ela tende a ser mais completa, mas vai depender do seu objetivo, do objetivo que você tem com aquela pesquisa, tá? E aí, é legal você definir o tamanho da amostra, mesmo que você defina, eu vou fazer a pesquisa por 10 dias, digamos que você entenda que o critério para finalizar a pesquisa é data. Então, eu quero fazer essa pesquisa por 10 dias, ou eu só consigo fazer por 10 dias. É legal, mesmo assim, você definir o tamanho da sua amostra. O que é o tamanho da amostra? Quantas respostas eu gostaria de ter? Quantas respostas seria interessante eu ter aqui nessa pesquisa para eu ter uma análise confiável, para eu ter uma ideia de uma tendência correta a respeito das respostas? E aí você define, eu preciso ter 50, eu preciso ter 10, eu preciso ter 500. Aí você define com o teu feeling e corre atrás disso e tenta buscar essas respostas nessa quantidade que você quer, mesmo se você tem um tempo ali definido, porque isso vai ser importante para a tua análise. Aí depois que você fez isso, você vai criar ali o questionário ou o roteiro da pesquisa. Então você vai pensar nas perguntas, você vai pensar em quantas perguntas vão ter, qual é a ordem, qual é a melhor ordem de perguntar, quais vão ser as perguntas abertas, quais vão ser as perguntas fechadas, e vai montar efetivamente esse questionário ou esse roteiro dessa pesquisa. Depois que você fez isso, você vai aplicar, então você vai abrir ali o período para aplicar a pesquisa até que você consiga a amostra que você escolheu ter ou que passe o tempo que você definiu.
E depois você vai analisar esses dados. Então, você vai ter ali, né? Eu precisava saber se são mais homens ou mulheres que compram o meu produto. Na pesquisa vai ter isso lá. E aí você vai, são mais mulheres. São, sei lá, é absurdamente maior o número de mulheres do que de homens que consomem o meu produto ou serviço. Então, será que é legal numa campanha de marketing eu pensar em falar para mulheres muito mais fortemente do que falar de maneira geral ou de falar para homens? É uma coisa a se avaliar. O meu produto tá caro, então as pessoas não estão percebendo o valor do meu produto. O valor percebido do meu produto não tá claro. Como é que eu comunico isso melhor? Como é que eu faço isso de forma mais consistente? Então a pesquisa, ela vai te munir de informações e dados para você tomar decisões e ter ações de corrigir o rumo e o caminho do teu negócio. E aí você não precisa ficar indo no Google tentando resposta pronta, né, gente? A pesquisa, a riqueza de fazer uma pesquisa específica para aquilo que você deseja, é isso. No Google tem muitas respostas? Tem. A gente deve usar o Google como um aliado? Claro que deve. Mas a gente não deve se ater somente ao Google e a pesquisa já prontas. Kel, mas eu usei uma pesquisa do Sebrae, eu usei uma pesquisa do Serasa, eu usei uma pesquisa do IBGE. Isso é confiável? Sim, é confiável. Mas será que essa pesquisa, quando ela foi feita, tinha o objetivo que você tem? Será que ela está considerando todas as especificidades e as particularidades do teu negócio? Com certeza não, gente. Uma pesquisa que é feita especificamente para o meu caso, para o meu negócio, ela vai ser muito mais assertiva do que uma pesquisa que eu pegue de algum outro lugar que tenha feito essa pesquisa. Às vezes essa pesquisa até é muito adequada, mas ela já tem muito tempo. E aí pode ter 6 meses, pode ter 1 ano, pode ter 10 anos. O muito tempo vai variar também do ritmo de evolução que aquela questão que você quer pesquisar tem. Então, assim, usem pesquisas prontas, usem, avaliem, olhem, analisem, mas não usem somente isso, não se baseiem somente em pesquisas prontas ou somente em respostas que vêm prontas no Google para tomar decisões com relação ao seu negócio. Porque sobre o seu negócio, ninguém é melhor para falar do que você e o seu cliente que está ali consumindo e interagindo com você. Então, façam pesquisas. Se você não faz, comece a fazer. Se você já faz e identificou que está fazendo alguma coisa diferente, dá uma ajustada, melhora essa pesquisa. E isso é um processo contínuo. Você vai ter sempre como melhorar, sempre como entender formas melhores de fazer e continua aplicando. Depois você conta aqui pra gente se você gostou desse conteúdo, se isso mudou de alguma forma o nível do teu jogo, se você conseguiu melhores resultados ou se você descobriu coisas que você não sabia do seu próprio negócio e pôde tomar uma ação em relação a isso. A gente vai adorar saber. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!